Seja bem-vinda, eu sou Flávia Medeiros, nutricionista integrativa, e eu vou contar um pouco para você como foi que eu cheguei aqui na saúde intestinal e no emagrecimento. Há muito tempo atrás, quando eu era criança, eu vim de uma família muito grande e, de um lado, tinha família que tinha nomes em escolas, em ruas, profissões que tinham uma condição financeira muito boa, e do outro lado da minha família lá de cá, que eu fui criada com meus avós paternos, tinha eu. Então, éramos mais simples, morávamos numa comunidade chamada Rua do Rio. Esse nome se dava porque quando chovia, todas as casas alagavam. E nossa condição financeira, ela era bem desafiadora. E eu me lembro que sempre quando eu recebia a visita de alguém da família que tinha uma condição melhor, todas as crianças da rua, a vizinhança, né, aquelas crianças dos vizinhos ficavam batendo na porta do carro deles e dizendo assim: tio, tia, me adote, me leve como seu filho. E eu não entendi o porquê. Dizer por quê? E todos os anos, quando tinha visita de alguém que era sobrinho ou conhecido da família dos meus avós, acabava sempre repetindo essa cena. Até que, com mais ou menos 11 anos, caiu a ficha. Eu entendi que eles tinham, de alguma forma, algum diploma. Um era psicólogo, o outro contador, o outro advogado ou médico. Então eu entendi que eu precisava entrar na faculdade. Dali surgiu um grande sonho dentro de mim: preciso entrar na universidade, preciso ter um curso, eu preciso ter um diploma. E aquele ficou o sentido da minha vida. O meu maior sonho era entrar na universidade. Não sabia qual, mas eu queria entrar. Quando eu me casei, tive 2 filhos. Enquanto eu estava com o meu filho mais novo no ventre, eu passei em 4 faculdades. E, adivinha, uma delas foi nutrição, mas não era por paixão, não era por escolha. Eu passei 3 vezes em construção civil e com medo, por causa da mente limitada, de derrubar algum prédio que eu construísse e morrer várias pessoas, eu não fui fazer construção civil. Só sobrou a nutrição. E eu fui lá, fazer a nutrição com raiva, porque eu não queria fazer nutrição, mas eu queria o diploma. E fazendo a nutrição, com um dos meus filhos crescendo, o mais novo, ele começou a apresentar problemas intestinais graves e vivia entre internações, emergência, muita febre, o intestino não funcionava direito. Quando estava funcionando, era uma diarreia crônica que nada passava e procurava diversos profissionais e ninguém conseguia tratar. E eu ficava me dividindo entre de dia estar no hospital, à noite na universidade, até que um momento, teve uma aula de genética, a professora estava explicando sobre as doenças raras, as doenças que poderiam acometer o corpo. E na última doença, ela mostrou a foto de um paciente, de uma criança, que o corpo dele e os sinais e sintomas eram idênticos do meu filho que estava internado. Era uma criança magrinha, raquítica, com o cabelo que caía em tufos, que tinha vários buracos na cabeça, feridas pelo corpo, extrema magreza, barriga abalada, o joelho muito crescido e também com alterações ósseas, osteopenia, que era o que meu filho já tinha. Ali, naquele momento, no meio da sala de aula, eu me debulhei em lágrimas. Eu caí num choro, num pranto, que eu não conseguia nem falar direito. Até que essa minha professora, que estava explicando sobre essas doenças raras, ela falou: o que foi? O que é que está acontecendo com você? Eu comecei a relatar a ela o que estava acontecendo, que meu filho passava de internações em internações com esses sinais e sintomas gastrointestinais e que aquela criança da foto estava com o corpo idêntico ao meu filho. E ela suspeitou que ele tivesse também a mesma doença, pediu para ela fazer um exame. Fui fazer o exame. O exame era para detectar se ele tinha uma coisa chamada doença celíaca. Uma doença inflamatória intestinal autoimune, que a pessoa nasce sem a enzima que quebra o glúten, né? A tesourinha que quebra tudo que vem do trigo, do malte, da cevada, do centeio, e provoca todos esses sintomas que meu filho estava tendo. Quando eu fui levar esse exame para a pediatra, batata, deu positivo. Meu filho tinha doença celíaca. Eu fiquei em choque, porque assim, e agora eu faço o quê? E a pediatra olhou para mim calmamente e olhou e fez: faça nutrição. A nutrição pode salvar a vida do seu filho. Aquilo, pronto, me fez na hora escolher nutrição por opção.
E a partir dali, eu comecei a me dedicar a estudos da nutrição, a coloca o que para tratar, alimenta como. E eu me lembro que eu levava os exames dele para os professores, e os professores liam e só diziam assim: é muito grave, mas eu não sei como fazer, eu não sei como tratar. Então eu nem tive esse auxílio logo de cara no meu curso. Foi quando eu comecei a entrar em iniciações científicas, fui fazer pesquisas, cursos de capacitação, gastrointestinal. Eu tinha que saber como era que modula, como é que sara esse intestino, porque apesar de ter mudado a alimentação, eu tinha muito receio de colocar uma comida e fazer mal a ele. E fui me aprofundando. Quando eu termino o meu curso, ele já estava muito bem, mas eu percebi que quando eu comecei a atender várias mulheres que procuravam nutricionista para emagrecer, na verdade elas tinham como base inflamações intestinais silenciosas, doenças que estavam atreladas a essa inflamação do intestino, e por causa disso elas não emagreciam. Por causa disso, elas estavam com alteração na insulina, que é a glicose alta, com alteração de estresse, o cortisol aumentando e inflamando o corpo e ganhando cada vez mais peso, que já tinham tentado de tudo, dietas, chás milagrosos, todos os exames, procurado diversos médicos. Já tive paciente que tinha feito 2 bariátricas e mesmo assim não emagrecia. E eu comecei a aplicar tudo o que eu fazia com o meu filho de recuperar a saúde dele intestinal nessas pessoas. E incrível como elas começavam a desinflamar e emagrecer e muito rápido, mas com a saúde de volta, com a liberdade de volta. E aí, isso se deu que minha agenda lotou em poucos meses de formada, mais de 1.750 atendimentos hoje, estou em mais de 9 países. Mas por quê? Porque o meu compromisso é, primeiro, tratar o intestino, tratar o paciente de dentro para fora, para que, consequentemente, ela fazer as pazes com a balança, com o espelho, gostar do que vê. Então, existe essa relação direta de beleza, o que eu gosto de ver no espelho, com a minha autoestima, com a minha saúde, com o peso que eu desejo e mereço, com a saúde intestinal. Então, cuidar de você de dentro para fora faz uma diferença enorme, que poucas pessoas conhecem ou iniciam tratando por ela. E eu estou aqui para ajudar você.